mais um Ciência em Pauta. No programa de hoje, vamos conversar com o professor Eduardo Martins, que leciona os cursos de Tecnologia de Alimentos e Agronomia aqui na UENG Unidade de Frutal. Eduardo é graduado em Ciências Biológicas, tem mestrado em Engenharia e Ciências de Alimentos, ambos pela Unesp. É doutor em Ciências Biológicas, com ênfase em Microbiologia Aplicada, também pela Universidade Estadual Paulista. Fez pós-doutorado no Laboratório de Bioquímica e Microbiologia Aplicada pela Unesp. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao programa. De início, a gente vai pedir para você explicar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e das suas linhas de pesquisa. Olá, eu agradeço o convite da professora Carol, para participar do programa de extensão de vocês. Com relação à minha trajetória acadêmica, eu, em 97, nem gosto de falar de datas, né? Em 97, entrei no curso de Ciências Biológicas da Unesp de Rio Preto. Depois fiz mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos, também na Unesp. Doutorado na Unesp de Rio Claro, na área de Ciências Biológicas, trabalhando com microbiologia. Então, toda a minha trajetória acadêmica foi feita na Unesp. E depois de algum tempo, depois de 11 anos de terminar o doutorado, surgiu a oportunidade de fazer um pós-doutorado também. De uma forma muito rápida, houve a oportunidade pela UENG. E aí, como eu já conhecia o pessoal lá da Unesp, mandei um e-mail, eles prontamente atenderam e deixaram as portas abertas. E em 2017 também fiz um pós-doutorado lá na Unesp. Com relação às minhas linhas de pesquisa, isso é até uma questão bem curiosa, né? A gente entra na universidade meio sem saber o que fazer, e lá na Unesp eles têm um livrinho, o Manual do Bicho, que contém uma série de informações sobre a cidade, sobre a universidade. E eu, lendo aquele Manual do Bicho, que tem todas as informações de todos os cursos, vi uma linha de pesquisa lá e falei, opa, eu acho que é isso aqui que eu vou querer fazer. E um assunto que me interessou muito. E foi isso então que desde a minha iniciação científica já procurei fazer alguns projetos de iniciação científica na área. E, curiosamente, com a mesma orientadora, fiz toda a minha trajetória acadêmica, desde a iniciação científica até o pós-doutorado, quando eu voltei para fazer. Então, foi na linha de pesquisa, ela trabalhava com microbiologia aplicada, na área de aproveitamento de resíduos agrícolas e agroindustriais, para a obtenção de produtos microbianos de interesse industrial. Então, o que me despertou muito, eu falo que quem vai fazer biologia, ciências biológicas, por natureza, acho que é meio curioso, Meio não, acho que inteiro curioso. E aquilo, a hora que eu falei assim, nossa, mas como pode, uns micro-organismos, organismos tão, que a gente nem enxerga, produzir coisas, uma série de produtos de interesse industrial e interesse ambiental. Então, aquilo me pegou literalmente, Então foi nisso que eu trabalhei em toda a minha trajetória e ainda trabalho, Até hoje eu faço pesquisas na área de aproveitamento de resíduos agrícolas, resíduos agroindustriais, para obtenção de enzimas microbianas. E como eu comecei a dar aula aqui no curso de Tecnologia em Alimentos, depois eu até comecei a trabalhar com microbiologia de alimentos, que é a parte que você faz análises microbiológicas em alimentos para saber se aquele alimento está numa boa condição de segurança, de consumo aí para a população. Professor, como surgiu a oportunidade de você vir para a UENG? E quando foi isso? Então, eu acabando o meu doutorado, eu comecei a dar aula numa universidade particular de Rio Preto. E aí até um outro fato curioso, a minha vinda aqui para a UENG, Por mais que eu seja aqui de Frutal, eu estava muito envolvido na finalização do doutorado, nas aulas que eu estava começando a ministrar lá em Rio Preto. E eu estava num show aqui em Frutal, numa festa do peão, E saindo, acabou o show, a gente saindo, Aquele tanto de gente saindo, o show estava lotado. E eu ouço um rapaz gritando, professor Eduardo. Eu falei, gente, não é possível que alguém está me chamando de professor aqui no meio,
Aí era um ex-aluno meu de uma escola que eu tinha dado aula aqui em Frutal, no ensino médio. Aí ele, professor, não sei se o senhor está sabendo, mas a UENG está procurando desesperadamente alguém da área de ciências biológicas que tenha doutorado, né? Não sei se o senhor já mandou currículo, né? Eu falei, não mandei não estava nem sabendo, mas eu vou lá amanhã. E naquela, né, tinha acabado de terminar o doutorado, né, começando, né, a trabalhar. Falei, opa, arrumei meu currículo. Eu trouxe aqui no outro dia de manhã e o responsável por enviar o currículo para Belo Horizonte, ele estava fechando as pastinhas de currículo para serem enviadas. Aí eu cheguei, me apresentei, ele falou assim, nossa, por favor, coloca seu currículo aqui no meio, porque a gente vai precisar muito de você. E uns 2 dias depois eu já estava contratado, enfim, já tinha começado a minha trajetória aqui na UENG. Isso já faz 13 anos, né? Isso foi em 2006. E quando você se tornou concursado? Então, um concurso, acho que foi até o primeiro concurso que teve aqui na unidade de Frutal, né? Que foi em 2009. Né? Aí eu fui aprovado para uma vaga que tinha... Eu entrei, na verdade, como área afim, né? Era a minha área de microbiologia ou área afim, as disciplinas. E eu consegui entrar, né, como área afim. E desde junho de 2009 é que eu tomei posse como, então, professor efetivo da unidade Frutal. E como está o processo de transformar o curso de tecnologia em alimentos em engenharia de alimentos? Sim, esse processo, até por coincidência de datas com o projeto de vocês e a minha chamada hoje, eu envio hoje, né, para a diretoria a proposta de projeto pedagógico do curso de engenharia de alimentos, né? Quando o curso de ciência e tecnologia de laticínios foi ser transformado em outro curso, e existia a possibilidade de já vir naquela época o curso de engenharia de alimentos ou então abrir tecnologia em alimentos. Eu participava da comissão, né, dessa abertura do novo curso, e a gente decidiu por bem, antes da engenharia, que é um curso já mais complexo, trazer o curso de tecnologia em alimentos. Então fizemos a proposta, organizamos o projeto pedagógico do curso, ele foi aprovado. Então o curso em 2012, se eu não me engano, veio para Frutal a tecnologia em alimentos. E a gente sabe que o curso de tecnologia, mesmo sendo muito importante, ele tem uma característica bem peculiar que às vezes a demanda vai se esgotando em relação ao número de vestibulandos ou de candidatos ao curso. Então aí surgiu, né, novamente a possibilidade da conversa de trazer o curso de engenharia de alimentos, que já era um sonho mais antigo, e que agora que a universidade já está bem mais estruturada, né, nós já temos muito mais laboratórios em relação a quando eu cheguei aqui, que tinham pouquíssimos laboratórios, e agora a gente sentiu que dá para que o curso de tecnologia em alimentos seja transformado em engenharia de alimentos, né? Então essa proposta está caminhando hoje para as instâncias superiores para ser avaliada. Professor, a gente vai para um rápido intervalo e depois vamos voltar para falar um pouco sobre o seu projeto de pós-doutorado. Voltamos já! Olá, estamos de volta com Ciência em Pauta. Nesse bloco vamos conversar com o professor Eduardo Martins sobre o projeto de pós-doutorado dele. Professor, fala um pouco sobre os objetivos do projeto e o que você pretende alcançar com ele. Então, o meu projeto de pós-doutorado, na verdade, quando surgiu a oportunidade de fazer o pós-doutorado, entrei em contato com a professora que seria minha supervisora, né, do estágio pós-doutoral. Meio que, né, foi um prazo de 15 dias eu tinha para escrever o projeto. Eu falei, bom, agora eu preciso ter uma ideia do que ela está trabalhando, se vai aceitar as minhas ideias, né? E eu queria estudar alguns fungos, né? Eu sempre trabalhei com fungos, produtores de enzimas, e eu queria continuar estudando esses fungos que produzem enzimas aplicadas na indústria. E como agora, né, atualmente a gente está de uns 10 anos para cá, pelo menos, tentando encontrar enzimas que facilitem a quebra de material vegetal, como o bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo, para a obtenção
de mais etanol e de outros produtos de interesse industrial, eu propus que a gente fizesse um trabalho, né, desse assunto com ela, até para inserir regionalmente onde eu estou, né? Nós estamos cercados de usinas de cana-de-açúcar, né? Existem já algumas pesquisas em outras universidades com relação ao tema, né? Pesquisando, buscando micro-organismos que produzam enzimas altamente eficientes para degradar material vegetal, né? Então aí ela aceitou a proposta, então foi esse o tema do projeto, né? Aí, chegando no laboratório, a gente tem uma ideia, né? A gente já tinha escrito o projeto, enviado para a FAPEMIG, né? Para a Unesp já tinha aprovado o projeto, já estava tudo certo quando eu cheguei lá. Mas, ao conversar com ela, eu retornei aqui para preparar o bagaço de cana, palha de cana, né? Consegui das usinas, né? Fizemos uma parceria para conseguir esses materiais. E aí uma outra curiosidade, eu fui lavar o bagaço de cana e a palha para ser utilizado. Faltou um pouquinho de material para colocar numa estufa, as estufas estavam, né, já lotadas com o meu material, e eu coloquei um pouquinho dele numa estufa que não é especificamente de secagem, é uma estufa que vai a temperaturas elevadas, mas não é especificamente para secar o material. E no outro dia eu cheguei aqui, a palha de cana estava repleta de um fungo, né? Um pouquinho mais de 24 horas depois que eu coloquei, né, o material naquela estufa. 24 não, 48 horas, desculpa, foram 2 dias secando. Aí eu olhei aquele material cheio de fungo, eu falei, gente, mas é isso que eu estou procurando, né? Um fungo que seja altamente eficiente para degradar bagaço de cana, palha de cana, e ele ali, por sorte, me apareceu, né? Eu ia estudar outros micro-organismos, linhagens que eles já têm lá no laboratório, na Unesp de Rio Preto. E aí, conversando com a minha orientadora, mandei foto para ela, né? Eu falei, olha, eu acho que o que a gente está procurando pode ser o que, por acaso, ao lavar o bagaço de cana aqui, eu encontrei, né? Então, vamos estudar ele? Vamos. Então, aquele projeto inicial que eu ia estudar 2 linhagens que eles já têm no laboratório, mudou, né? A gente fez um documento pedindo a troca, né, do objetivo do micro-organismo a ser utilizado, a Unesp aceitou com a justificativa. E aí eu comecei a trabalhar com aquele fungo que a gente tinha por acaso isolado no laboratório, né? Ele se mostrou altamente eficiente na produção de algumas enzimas que a gente tinha interesse, né? E o que acontece com esses materiais? Para o bagaço de cana, a palha de cana-de-açúcar ser quebrado, existem diferentes métodos. O método que a gente quer e queria estudar e continua estudando é usar um fungo para que ele libere enzimas naquele material. As enzimas vão quebrando a estrutura da parede celular vegetal, né? E aí aqueles produtos dessa quebra podem ser utilizados então para a produção de outros produtos na indústria ou diretamente já, por exemplo, para uma usina de açúcar e álcool, né, para produzir o que a gente chama de etanol de segunda geração, né, que é o etanol de primeira geração é o que a gente obtém da sacarose, né, do açúcar, do caldo da cana. Aquele bagaço que sobra, inclusive, acho que todo mundo já viu aquelas montanhas de bagaço nas usinas, aquilo atualmente o que se quer, o que se planeja é utilizar toda aquela sobra, parte para a energia elétrica, que as usinas hoje estão fazendo muito isso, né? Elas produzem energia própria delas e até vendem energia, né? Eles estão até tendo um ganho econômico muito grande com a energia elétrica que eles mesmos produzem com a queima, mas ainda sobram excedentes, né? Ficam excedentes, né? E esse excedente é o que a gente está propondo utilizar e propôs utilizar no projeto. Como resultado, publiquei já um artigo, saiu esse ano, um artigo científico numa revista internacional. O fungo que eu estudei, ele tinha algumas características específicas, né, de funcionamento e de produção das enzimas e do que ele precisava para produzir aquelas enzimas que na literatura ainda não havia sido descrito, né? Então a gente ficou muito feliz com os resultados que a gente teve e já propus agora uma continuação desse projeto para um aluno num projeto de iniciação científica no próximo ano, né? E vamos estudar cada vez mais essa enzima que a gente conseguiu obter lá no projeto.
Eduardo, explica para o telespectador o que seria esse etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração, a molécula é a mesma, né? A mesma molécula que se tem lá da sacarose teria, né, da quebra do bagaço e obtenção. Porque o que acontece? Quando o bagaço de cana ou qualquer outro material lignocelulósico é quebrado, libera-se, a celulose é formada de glicose, né? O monômero da celulose é a glicose. E a glicose é a matéria-prima para que a levedura lá nas usinas produza o etanol, né, na fermentação alcoólica. Então ele teria a mesma função da outra molécula, da mesma molécula, né, que é o etanol, mas é aí o que se espera é, além de aproveitar esse material que estaria sendo subutilizado, é aumentar o rendimento em etanol. Então a indústria, além de aproveitar um produto para um fim mais nobre, ela estaria tendo ganhos, né, na produção de etanol também. Não só para o etanol para ser utilizado em automóveis, né, que é o que a gente mais conhece, mas para ser utilizado em outros fins industriais. Quanto tempo durou sua pesquisa e quais são os principais resultados? O projeto ele foi desenvolvido durante 11 meses, né? Poderia ser um ano, mas o professor, preocupado com o aluno, propôs que fosse 11 meses para que em março, que começaria o semestre de novo, eu já estaria na UENG, então eu acabaria o pós-doutorado, no outro dia praticamente eu estaria na sala de aula, né, dando aula. Então foi desenvolvido em 11 meses muito intensos, né, com muito experimento feito, algumas repetições de experimentos, que isso é muito comum na microbiologia, né, às vezes algum material contamina, você tem que repetir o experimento, mas foram 11 meses de experimentos, de escrever relatório final e de começar a escrever o artigo científico, né, que foi publicado esse ano. De resultados, o que a gente obteve foi a produção de uma enzima chamada beta-glicosidase, né, para que vocês entendam o que acontece. A celulose é uma molécula enorme, né, e quem degrada a celulose são as enzimas chamadas celulases. Celulase é um grupo de enzimas, né? Então tem uma das celulases que ela quebra aquele blocão de celulose em 2, 3 blocos, aí vem um outro grupo, quebra aqueles blocos já menores em blocos menores ainda, e a enzima que libera realmente cada glicose que estava formando a celulose é uma enzima chamada beta-glicosidase, né? Então, no final das contas, quem vai liberando glicose por glicose na quebra das celulases é essa enzima que o fungo que a gente trabalhou produz uma quantidade muito expressiva dela e com características bastante interessantes. Que características são essas? O fungo que a gente trabalhou é um fungo termofílico. O que é isso? É um fungo que gosta de crescer em temperaturas elevadas. Muitas das enzimas que as indústrias precisam usar, os processos industriais ocorrem sob altas temperaturas, até para prevenir crescimento de contaminantes, né? Então a enzima que a gente encontrou, ela tem uma temperatura ótima de atividade entre 65 e 70 graus Celsius, ou seja, ela quebra a celulose de maneira muito eficiente numa temperatura bastante elevada. E o mais interessante é que ela tem uma característica de suportar a temperatura elevada por um tempo bastante longo, né? Inclusive muito maior do que muitos artigos de muitos trabalhos na literatura. E uma característica diferente da enzima que a gente estudou foi a necessidade de alguma fonte de enxofre, né, do elemento químico enxofre no meio, né, para que ela se expressasse de maneira mais eficiente. Então, à medida que a gente foi estudando diferentes soluções nutrientes adicionadas ao bagaço de cana e à palha de cana, a gente viu que as soluções que tinham mais o elemento químico enxofre estavam fazendo com que a produção dessa enzima fosse maior. Né? Isso eu vasculhei a literatura, né, com relação a essa enzima, não encontrei. Até eu acho que foi um facilitador da gente publicar o artigo científico que a gente publicou, essa nova informação aí, que precisa ser mais esmiuçada agora com outros trabalhos. Professor, muito obrigada pelas informações do projeto. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já para o último bloco.
voltamos com Ciência em Pauta. No programa de hoje estamos falando com o professor Eduardo Martins sobre obtenção de produtos de interesse industrial por micro-organismos. Professor, só para finalizar em relação ao seu projeto, você está conseguindo dar continuidade à pesquisa aqui dentro da unidade de Frutal ou você está com outros projetos? Bom, com relação à continuidade da pesquisa, eu venho fazendo, eu mantenho o fungo, né, no laboratório e propus agora uma iniciação científica para a gente estudar alguns parâmetros que não tivemos tempo de estudar durante o projeto, né, que foi curto. E agora a gente quer continuar a estudar alguns outros parâmetros de produção da enzima e de características da enzima, como a estabilidade dela, alguns íons e um detalhamento maior da termoestabilidade dela, para a gente ver até quando realmente ela suporta em altas temperaturas, que é uma informação bastante importante. Então temos esse outro projeto aí já em vista em relação a uma certa continuidade ao projeto do pós-doutorado. E aí, ao final desse outro projeto proposto, eu quero tentar conseguir uma parceria lá com a Unesp de novo, para que a gente comece uma outra etapa, que é a purificação dessa enzima, ou seja, lá de tudo que o fungo produziu, né, enquanto ele crescia, tem a enzima que a gente está estudando e tem uma série de outras enzimas também que estão juntas. E para que a gente saiba se essa enzima vai ter uma aplicação ou manter as características dela em relação a quando ela está junta de outras, aí já é um outro estudo, ou seja, né, é um estudo que não para tão cedo, né? Não é à toa que na área de ciências biológicas, de microbiologia principalmente, a gente leva 2, 3 anos, às vezes no mínimo, para ter resultados, né, suficientes para falar assim, olha, não, agora eu terminei de estudar isso daqui, né? No mínimo, que pode levar 10 anos se a gente for ver muitas características aí. Hoje já se faz a cristalografia dessas enzimas, né? O que é isso? É você estudar a posição e a forma geométrica tridimensional dessa proteína, enfim, hoje dá para ter informações muito detalhadas, né? Que se a gente precisar delas, temos condições de fazer em parcerias com outras universidades. O professor nunca para, né? Então, eu estou com esse projeto ainda em vista, mas, como eu falei anteriormente, trabalho também com a parte de análise microbiológica de alimentos. Então, ao mesmo tempo que eu continuo trabalhando com as enzimas, estou com os alunos do alimentos e até da agronomia estudando, né, avaliando alguns produtos aqui do município, principalmente, né, produtos de alto consumo, né, então que a gente vê a importância disso em relação à saúde, né, e ao consumo desses alimentos. Em termos de impacto da sociedade, o que você poderia falar que é a grande contribuição da sua pesquisa? Então, com relação ao impacto à sociedade, às vezes, né, até a hora que a gente começa a falar sobre o tema, né, ou o título dele, fala, mas isso, vem aquela pergunta clássica do, mas isso serve para quê, né? A sua pesquisa vai atingir a sociedade de que forma? Bom, eu vejo por alguns ângulos, né, como que a gente consegue atingir a sociedade de maneiras distintas. Se a gente for pensar na área ambiental, nós estamos estudando o aproveitamento de resíduos agrícolas e agroindustriais, né, para a produção dessas enzimas. Então eu tiro, né, parte desse material, né, para estudos que agreguem valor a ele, né? Então, além de tentar minimizar impactos ambientais decorrentes do manejo inadequado desses resíduos ou do próprio descarte inadequado deles, a gente consegue então ter um impacto ambiental sobre isso. Além de um impacto econômico, né? O principal objetivo, quando a produção enzimática é muito cara, né? O processo de obtenção de uma enzima para ser utilizada em larga escala é muito caro. E até porque você tem que, às vezes, utilizar meios de cultivo do micro-organismo que são caros, né? Existem meios de cultivo que custam R$ 1.200, 500 gramas. Né? Então, quando a gente substitui esses meios de cultivo por materiais renováveis, né, ou que possam ser utilizados novamente,
o principal intuito é baratear o custo de produção dessas enzimas, né? Então a gente tem um lado ambiental, tem um lado econômico e economicamente também agregando valor a um produto que seria subutilizado, né? A boa parte dos resíduos que a gente utiliza em estudos de produção enzimática vão para a produção de ração animal, né, que tem a sua importância, mas que não dão lucro, né, para as indústrias, né, enfim, para quem produz e gera esses materiais. Então, a gente agrega valor, né, aumentando o lucro que as indústrias podem ter em relação a isso. E, então, é um impacto, resumindo, é um impacto econômico, né, que a gente pode ajudar economicamente tanto as indústrias quanto a economia de maneira geral, né, o mercado de enzimas globalmente, ele movimenta bilhões de dólares por ano, né, e tanto o impacto ambiental, que é uma preocupação bastante grande hoje com o manejo e o descarte inadequado de resíduos. Tanto que as indústrias atualmente elas são obrigadas a ter um plano de manejo, né, dos subprodutos e dos resíduos que ela gera, né? Em relação às dificuldades do projeto, vocês têm alguma ajuda financeira, equipamentos, estrutura? Quais são as dificuldades para a execução do projeto? Mesmo com as dificuldades, né, financeiras, a gente, como diz o ditado brasileiro, não desiste nunca, né? E o professor da UENG também não. Então nós vamos, mesmo que às vezes tirando leite de pedra, mas nós vamos conseguindo obter resultados e fazendo parcerias com outras instituições para que a gente consiga desenvolver os projetos. E sempre, todo ano mandando editais, né? Surge um edital, a gente manda, alguns são contemplados, outros não, mas vamos tentando aí sempre estar com projetos em andamento. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os alunos que têm interesse em seguir essa área de pesquisa dentro da microbiologia? Bom, a mensagem que eu posso dar para os alunos para estudar microbiologia, bom, eu sou suspeito para falar porque, né, microbiologia para mim é um outro amor da minha vida, né? É uma ciência que eu tenho muita curiosidade. E isso é o fundamental para que um aluno estude microbiologia. Ele tem que ser curioso, né? Assim como acho que todas as áreas, né? E ele tem que ter um senso de imaginação, né, muito grande, porque nós estamos estudando processos bioquímicos, fisicoquímicos que estão ocorrendo num organismo microscópico, né? Então, muitas das vezes a gente vê o fungo crescendo ali no substrato e precisa entender quimicamente, bioquimicamente, o que está ocorrendo ali, né? E isso é uma das coisas que mais nos ajuda a interpretar o resultado dos projetos que a gente tem, né? Então, as características das enzimas, por que essa enzima está funcionando nessa temperatura, nesse pH, por que ela não funciona isso? Olha, antes ele estava produzindo a enzima, eu mudei a condição dele crescer, por que mudou a característica, então, de produção de obtenção desse produto? Então, a mensagem que eu dou é essa, né? O aluno tem que ser bastante curioso, ter uma imaginação bastante fértil, né? Como eles mesmos dizem. E eles até brincam muito. Professor, às vezes o senhor enxerga muita coisa que a gente não enxerga, né? E é isso que eu quero mesmo, que os alunos comecem a enxergar, né, coisas que antes não enxergavam, né? E que a pesquisa pode ajudar ele a abrir caminhos, aí, abrir portas para o futuro dele. Professor, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer recebê-lo no nosso programa. O prazer é todo meu, eu que agradeço, né, o convite, parabenizo o projeto de extensão, né, e as entrevistas. Certamente há outras entrevistas bastante interessantes que vão ser bastante importantes para o público em geral. Obrigado. Termina agora mais um Ciência em Pauta. Confira nosso canal do YouTube e assista os vídeos antigos. Até a próxima!